Em 300 anos, o Brasil viveu 3 ciclos econômicos: do pau-brasil, do açúcar e do ouro. Todos eram voltados à exportação e aos cofres de Portugal. Em 1800, o mundo já tinha vivido o Iluminismo, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa. E a Revolução Industrial já fazia fumaça. Mas a colônia continuava analfabeta, escravocrata, proibida de produzir. Tudo no Brasil estava prestes a mudar, e acelerado por um general francês. Napoleão era uma ameaça a todos os países da Europa. Napoleão ressuscitou a ideia de Carlos Magno, não é, de ser o grande dominador da Europa. A França como centro da Europa e a dominação de toda a região. Em poucos anos, o general conquistou territórios e apoio de diversos países europeus e se tornou imperador da França. Já que o Napoleão não conseguia invadir a Inglaterra e derrotá-la militarmente, ele tenta estrangulá-la economicamente. Ele decreta o bloqueio continental. Aqui onde eu mando, ninguém compra, ninguém vende nada para a Inglaterra. E exige a adesão de Portugal. Já naquela época, 1808, o comércio era dominado pela Inglaterra. E a partir do século XIX, a Inglaterra se tornou a grande provedora de crédito, puro e simples, para países. Portugal tinha uma aliança antiga com a Inglaterra e, diante da pressão poderosa dessas duas potências militares, aí o príncipe regente, Dom João, foge para o Brasil. Foi a Inglaterra que garantiu a vinda da família real para o Brasil, né? A vinda da família real fugida de Napoleão em 1808, ela trouxe entre 10 mil e 15 mil pessoas, que era a elite portuguesa. Toda a corte portuguesa, dos nobres, barões, príncipes, os grandes funcionários públicos, os chefes militares, escrivães de polícia, policiais. Toda a aristocracia portuguesa vem embora para o Brasil. Um dos primeiros atos do Dom João VI foi abrir o país ao comércio internacional, quebrando já de partida o pacto colonial. O Brasil só podia comerciar com Portugal, a partir daí pôde comerciar com outros países diretamente, né? Com a concessão de privilégios à Inglaterra. Com a vinda da família real, aqui a sede do reino passou a ser o Brasil. E foi um caso único na América Latina, né? Da colônia que vira a sede imperial e da sede imperial que passa a ser gerida a partir da colônia. A metrópole virou colônia e a colônia virou metrópole. Significa que o Estado português se transferiu para Rio de Janeiro, né? A sede dele. E ele traz também o aparato do Estado português. Uma junta comercial, a Guarda Nacional, a Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, um Conselho de Fazenda, isso é, como se fosse um Ministério da Fazenda, onde as decisões da economia seriam tomadas, um erário real, onde as rendas seriam colocadas e analisadas. As cortes de justiça, ele traz a segurança, ele traz a imprensa régia. Começou a se imprimir jornal, começou a ter faculdade no Brasil. Ele cria fábricas de pólvora, fábricas de ferro. Em suma, o Brasil começa a ser forjado a partir desse período. O Rio de Janeiro se transforma muito em todos os aspectos. A cidade ganha jardim botânico, museus, bondes, teatros, escolas de artes. Dom João VI foi obrigado a trazer ou a implantar no Brasil instituições que só existiam em Portugal. E uma dessas instituições foi justamente a criação de um banco. Banco do Reino Unido, Portugal e Brasil. Banco do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Banco Dom João. Banco Dom João. Perfeito. Banco do Brasil. Banco do Brasil maravilhoso. Dom João criou o primeiro Banco do Brasil. A ideia foi criar um banco
com capacidade de formar um lastro de ouro e, a partir dela, emitir moeda. Precisam de circulação monetária, precisam de dinheiro para circular, como um organismo precisa de sangue, vamos dizer assim. Então, além de ter um aumento da circulação de dinheiro, surgiu moeda de diferentes tipos. A economia, digamos assim, se transformou numa economia com traços mercantis muito maiores do que era no passado. Na Europa, Napoleão Bonaparte foi derrotado e a França voltou a ter as fronteiras de 1790. Sem a ameaça napoleônica, os portugueses exigiam o retorno de Dom João VI e uma constituição. Quando Dom João VI voltou para Portugal, em 1821, ele levou o lastro do banco. Terra amada, ainda hei de tirar muito mais. Com o regresso da família real a Portugal, não se conseguiu mais, né, levar o Brasil de volta para uma situação anterior, né? Tanto que houve todo esse processo que culminou com a própria independência do país em 1822. Tivemos o primeiro jeitinho brasileiro. Pegamos um rei português, transformamos em brasileiro e ele ficou como imperador do Brasil e nós passamos a construir esse império com um herdeiro do reino do trono de Portugal, né? Em 1822, o Brasil rompe os seus vínculos com Portugal, mas ele mantém inalterada a estrutura econômica, social e política. Que era uma independência formal, mas uma dependência cultural e econômica e financeira muito grande, né, dos países ricos. Os governantes continuaram os mesmos, os ministros continuaram os mesmos, os comerciantes continuaram os mesmos, as relações do país com o exterior continuaram as mesmas. Nós mudamos a nossa dependência de Portugal para a Inglaterra. Não muda mais nada. O analfabetismo continua tão grande quanto era, a escravidão permanece o latifúndio, país exportador de matérias-primas. Mas, de qualquer forma, foi um avanço importante em relação ao período colonial, que era um desastre. Na realidade, há uma mudança grande do ponto de vista político e institucional, porque agora se tratava de construir uma nação. As elites podem pensar num projeto de Brasil, um projeto novo, voltado não para os interesses mais de Portugal, mas para os interesses do Brasil. E a Constituinte, que foi feita em 23, a primeira coisa que a independência fez... Se tratava de se estabelecer uma Constituição, os órgãos de governo, a relação entre as várias províncias e o centro imperial. Foi nesse período do Império que os brasileiros construíram o seu Estado e, né, garantiram a unidade territorial do Brasil. Só que seus grandes produtos de exportação, cana, especialmente do Nordeste, já estavam completamente em crise. A mineração também já vinha num processo de decadência bastante grande. E esse é o primeiro grande desafio do Brasil: voltar a se colocar no mercado internacional. Foram estabelecidas as condições para o reconhecimento de Portugal, da independência do Brasil, e entre estas estava a assunção pelo Brasil da dívida de Portugal com os bancos ingleses. E aqui começa-se, na verdade, uma das grandes agonias que vão percorrer toda a história econômica do Brasil. Então, o problema da dívida externa brasileira começou naquela época. A Inglaterra, ela vai intermediar essa relação, ela vai fazer o primeiro grande empréstimo para o Estado brasileiro. O Brasil teve dificuldade de pagar esse empréstimo, teve que renegociar. Dado que o Brasil era um país de déficit nas transações internacionais, isto é, o país exportava menos do que importava. Essa dívida vai, na verdade, se recolocar ao longo de todo o século XIX. Os bancos ingleses foram, durante muitos anos, os grandes financiadores do déficit público e comercial do Brasil. Nas primeiras décadas do século, outros países da América Latina se tornaram independentes da Espanha. Na Guerra da Cisplatina, Brasil e Argentina disputaram o Uruguai, que acabou se tornando independente. Para cobrir os gastos, o Banco do Brasil, mesmo sem lastro, não parou de emitir dinheiro, ou seja, houve inflação.
primeiro Banco do Brasil, faleceu em 1830. Sem o lastro, o banco perdeu credibilidade. Então, a moeda que ele emitia não valia nada. Então, era melhor fechar. Foram diversas tentativas com bancos de emissão. O Império foi todo ele recheado de experiências monetárias confusas. Desde quando Dom João chegou, em 1808, é uma confusão. Por décadas, nenhum banco existiu no Brasil. Como se desenvolver sem dinheiro e sem banco? Enquanto o Brasil ficava sem banco, na Inglaterra havia mais de 400. Os bancos surgiram quando as pessoas depositavam metais, moedas, né, e recebiam certificados desse valor. Dificilmente todos eles iriam aos bancos ao mesmo tempo. Então, o que os bancos começaram a fazer? Eles começaram a emprestar. Século XVII para o século XVIII, os bancos ingleses começam a emergir como os mais sofisticados da Europa. Que é nos bancos ingleses que nasce o crédito à pessoa jurídica. O Brasil, sem banco e sem dinheiro, ficava também sem imperador. Em 1831, Dom Pedro I abdicou em nome do filho, de 5 anos de idade, e o poder passou a ser exercido por regentes. Foram 10 anos enfrentando revoltas até que a regência decretou a maioridade de Dom Pedro II, aos 15 anos de idade. A economia vinha melhorando, desde 1820. Quando você começou a produzir café no Sul, depois que um nosso representante do Itamaraty seduziu uma senhora e trouxe as mudas de café para o Brasil. Por volta de 1840, já é possível perceber um grande crescimento das produções de café no Brasil. Com o café, crescia também o comércio de escravos. Importar africanos era uma atividade legal que arrecadava dinheiro para o governo. A Inglaterra foi o país que criou o tráfico negreiro. O tráfico negreiro movimentava os estaleiros de Liverpool, capital na Bolsa de Londres. E a Inglaterra se torna a líder do movimento abolicionista internacional. E começa a pressionar o Brasil. E aí os ingleses decretaram o banimento do tráfico negreiro. Então o Brasil começou a ter seus navios capturados em alto mar. Fortes brasileiros em Paranaguá foram bombardeados por navios britânicos. Boicote internacional contra o Brasil em função do tráfico negreiro. Por que os ingleses optaram pelo fim da escravidão depois de serem os dominadores dos mares e terem feito do comércio de escravos uma das fontes da sua riqueza? Essa é uma questão bastante controvertida, mas eu creio que houve uma conjunção. A escravidão já não era um sistema de trabalho vital para a economia mundial liderada pela Inglaterra. As colônias inglesas no Caribe, que produziam açúcar, começaram a perder condições de competitividade para as colônias portuguesas. E, ao mesmo tempo, houve o surgimento em amplos setores da sociedade inglesa de ideias abolicionistas que tiveram o seu peso. O Brasil era profundamente dependente da economia cafeeira, mas sem a escravidão não tinha produção de café. Não existiam ainda as condições para substituir a mão de obra escrava por mão de obra assalariada. Então, mesmo com o abate de navios, o tráfico negreiro continuou. E só realmente diminuiu em 1850. Com a Lei Eusébio de Queiroz, se estabelece o fim do tráfico negreiro. Isso é fundamental, porque definia que a escravidão estava com seus dias contados, ainda que ela levasse algumas décadas para efetivamente se terminar. É um momento de 3 grandes mudanças e 3 grandes transformações na economia. Também definiu-se, concomitantemente à Lei Eusébio de Queiroz, a Lei de Terras. A legislação que permite a compra e venda de terra no Brasil. E, finalmente, ainda em 1850, há
o primeiro Código Comercial Brasileiro. Na verdade, garantia toda uma regulação sobre as transações comerciais, os serviços como seguros, bancos e, mais do que isso, a possibilidade da formação de empresas de sociedades anônimas. Eu diria que a grande evolução institucional foi a tarifa Alves Branco. Foi ali que modificou tarifas em 1946. Que são tarifas fortes, de 60% para a época era considerado forte. O objetivo não era substituir importações, mas é o que aconteceu. Permitiu que se criassem algumas indústrias no Brasil por proteção tarifária. Em grande parte, Mauá é subproduto de transformações desse tipo. Quando o tráfico de escravos acabou realmente proibido em 1850, as pessoas que se dedicavam a esse negócio saíram riquíssimas, cheias de dinheiro, sem ter onde aplicar. E ele falou, ops, dá isso aqui, criou um banco, usou esses capitais e criou em 5 anos uma estrada de ferro, uma companhia de navegação no Amazonas, uma companhia de gás no Rio de Janeiro, que demonstrou o óbvio. O Brasil só precisava de boas instituições, só precisava que o governo central, forte, pesado, interventor e ineficiente não fosse dessa natureza. O Brasil teve tentativas de industrialização, mas é muito precário, muito incipiente. Por exemplo, nós temos os grandes projetos do Visconde, Barão de Mauá. Investe em ferrovias, fábricas e tal, mas esses projetos são abortados, né? Então, os pequenos, que para se tornar grandes, existiam no Brasil. Mas eles não podiam ficar grandes porque, a partir de um determinado patamar de crescimento, o Estado passava a agir quase que diretamente contra. Exatamente porque a sociedade escravista e latifundiária, oligárquica que nós tínhamos, inviabilizava o desenvolvimento industrial brasileiro. Enfim, a transformação das instituições legais e do ambiente jurídico que permitiu o capitalismo não era bem vista no Império. Era tudo vista com suspeição. Então, o Banco do Mauá foi estatizado e virou Banco do Brasil. E esse que está aí hoje. Você não tinha uma situação jurídica que permitisse separar a contabilidade da família do empreendimento, ou seja, criar empresa. E o Império tinha orgulho de só ter permitido a formação de 12 sociedades anônimas no Brasil. Tinha um decreto de Dom Pedro dizendo que era proibido executar propriedades de terras de usineiros da época. Mas o negócio foi desenvolvendo, foi melhorando e o Brasil passou a se desenvolver cada vez mais. Mesmo com tantas dificuldades, o Brasil se modernizava. Mas e o agronegócio? O agronegócio brasileiro também teve um desenvolvimento muito grande à medida que eles foram abrindo novas fronteiras. Então, a partir de 1850, 1860, a economia cafeira ela se acelera muito rapidamente. Então, o café ele rapidamente se espraia do Rio de Janeiro para São Paulo. Ele sai de São Paulo, ele vai para o Paraná, ele sobe do Paraná, entra no sul de Minas, vai para o Cerrado. Ele começa a assumir proporções gigantescas. Então, isso mudaria o padrão da economia e mudaria também regionalmente o motor da economia. Vai se tornando, então, a principal exportação do Brasil. O Brasil tinha quase que o monopólio da economia ou do mercado cafeeiro no exterior. Aquele café que sai como sacas de café e chega ao exterior, retornavam como rendas para o país. E era esse ouro, essa moeda, que financiaria tanto o Estado como as importações brasileiras. O fenômeno maior da indústria, do surgimento da indústria, vem muito acompanhado com a produção do café. Com as ferrovias, as 3 importantes ferrovias paulistas, a Sorocabana Paulista e a Mogiana, refletiram sim e apoiaram, alavancaram o avanço da cafeicultura de modo especial. O café fez os portos, o café fez as estradas de rodagem, de ferro. A construção de companhias de navegação, a formação de bancos e companhias de serviços públicos. Todos esses negócios podiam não depender diretamente do café, mas eram financiados ou sobreviviam às custas das rendas que o café gerava para a economia brasileira. Além do café, o crescimento também era financiado por empréstimos de bancos ingleses.
Era o financiamento para o pagamento de projetos da economia brasileira, era o financiamento para o pagamento de novas dívidas. Você precisava sempre de recursos crescentes para pagar suas dívidas anteriores. Por isso, a dívida ela tende a crescer ao longo do tempo e o Brasil precisa recorrer, em vários momentos, a refinanciamentos, chamados, por exemplo, de founding loans. Na Europa, pequenas nações se uniam, criando Itália e Alemanha. A segunda revolução tecnológica foi muito calcada também em conhecimento científico. Foi a revolução do final do século XIX que nos trouxe a eletricidade, nos trouxe os motores movidos a combustível líquido, derivados de petróleo, todos os eletrodomésticos, todos os aparelhos com os quais nós lidamos até hoje. Com a segunda revolução industrial, Manaus e Belém viveram sua Belle Époque, financiada pela exportação de borracha usada para fabricar pneus de bicicletas, a moda da época. Mas o Brasil, mais uma vez, ficou para trás. Então, é aí que está o pepino, a passagem para o capitalismo, quando houve capitalismo na Europa. Aí os Estados Unidos teve condições de fazer a sua revolução capitalista, a sua revolução industrial, enquanto que o Brasil só vai fazer isso 100 anos depois. Quando chega em 1800, os Estados Unidos é apenas 2 vezes mais rico em termos de renda per capita que o Brasil. E no final do século XIX, ele vai ser 5, quase 6 vezes. A economia brasileira, que quase não cresceu, passou a competir com uma economia dos Estados Unidos que multiplicou-se por 15. Os Estados Unidos fizeram uma arrancada para a vitória, essa expressão popular extraordinária, e o Brasil patinou. O Império basicamente é um fracasso econômico. O Brasil não tinha as instituições básicas que permitiram que o capitalismo funcionasse. O Joaquim Nabuco diz o seguinte, que o Brasil ele mobilizava tanto capital no tráfico negreiro que inviabilizou um projeto de industrialização mais cedo. Curiosamente, foi na Guerra do Paraguai, o maior conflito armado na história da América do Sul, que cresceu o apoio popular à abolição. Pela primeira vez, brasileiros de diferentes regiões se encontraram nos campos do Paraguai. Não só brasileiros brancos, mas também escravos. O que virou um problema, né? Quer dizer, eu sou branco, livre, e o cativo aqui, que eu exploro lá no Brasil, está lutando pela mesma pátria. Então, isso faz com que, depois da Guerra do Paraguai, recrudesça o movimento abolicionista no Brasil. Mas, sem outra maneira de produzir, o país se agarrava nas saias da escravidão. Ocorreram vários esforços de substituir a mão de obra africana, cativa, por imigrantes brancos da Europa. Mas as primeiras tentativas fracassaram, porque os fazendeiros queriam tratá-los da mesma forma como tratavam os seus escravos. Enfim, não era um problema fácil de resolver. No caso do Brasil, ele foi sendo resolvido com o tempo. O Brasil foi um país que retardou enormemente o fim da escravidão. O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravatura, ou o alto atraso na abolição da escravatura refletem uma certa inércia, uma certa dificuldade do país se transformar em direção às direções assumidas por outros países. Então, o Brasil, na segunda metade do século XIX, se tornou um pária internacional, mais ou menos como foi a África do Sul durante o regime do Apartheid. Quer dizer, o Brasil é um país que as mudanças sociais, elas são lentas. E no Brasil isso foi conseguido quase que sem nenhuma disputa, né? Quase que veio de fora para dentro, a abolição, porque os ingleses primeiro bloquearam, impediram o tráfico, né? Depois surgiram as leis subsequentes. São as famosas leis que a gente aprende na escola, lei do ventre livre, lei dos sexagenários, etc, etc. Então, a combinação desses dois fenômenos, a pressão internacional com o movimento abolicionista dentro, interno, faz com que o resultado seja a Lei Áurea em 1888. Se por um lado o Império fazia as pazes com a humanidade e a Europa, por outro perdia qualquer apoio interno. Os libertos foram jogados à própria sorte. E as plantações de café ficaram sem trabalhadores. Em 1888, começava uma grande crise econômica, social e política.